Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você bastidores após as falas de Memphis Depay na zona mista. Caiu bem, não caiu bem? Eu vi jogadores, ouvi muita gente dentro do Corinthians e vou te contar, e vem polêmica por aí. Vamos também falar nesse blend de informações que João Pedro Tchoca corre risco de deixar o Corinthians. Hoje ele tem o menor salário do time titular, inclusive perde para os moleques recém-promovidos da base. Vamos te contar essa história, se há alguma previsão de renovação ou Tchoca pode deixar o Corinthians. Vamos também falar nesse blend de informações que a Safiel irrita a cúpula corintiana, principalmente com capital baixo, e eles têm jogado isso lá na cara, inclusive nos bastidores do Timão. Nós vamos falar sobre isso. E tem também neste blend de informações Hugo Souza convocado aí sim para a seleção brasileira. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, e você sabe, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Bora lá, vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando que Hugo Souza está convocado para a seleção brasileira, não ficou de fora da lista, né? Foi convocado ele, o Bento e o Ederson, né? São os três goleiros, né, que têm sido convocados. É claro que o Alisson, né, deve ser o titular na Copa do Mundo, e esses três aí, né, vão brigar por duas vagas, e o Hugo tá nessa. Por isso que o Hugo não queria ficar de fora da convocação, não queria dar chance para outro goleiro. Existe um lobby ridículo, né, da imprensa em relação a Carlos Miguel, pelo amor de Deus, né? E o Hugo tá na frente, claro que tá. E ele não quis, né, ficar de fora do jogo contra o Grêmio, exatamente para não perder essa convocação. É mais uma que o Café do Setorista acerta, né? Deu para ver que ele estava até mancando um pouco no jogo, né, se cuidando em relação ao ombro. Quando ele cai ali, ele até evita, né, que o jogador do Grêmio puxe pelo ombro. Enfim, né, tomou os cuidados. Quando a bola veio, defendeu. Tá tudo certo, como eu falei, né? Se fosse um jogo de Copa do Brasil, se fosse o jogo contra o Cruzeiro, o jogo de volta, a gente ia querer que ele jogasse no sacrifício, como jogou também o Hugo no sacrifício, a final do Campeonato Paulista, e pegou o pênalti do Rafael Veiga. Então a gente tem que ser coerente nas nossas análises, né, e entender que se o goleiro, dessa vez, ele quis jogar em prol, em benefício próprio, em prol, não só para ajudar o Corinthians, mas pensando também na convocação, eu entendo o Hugo, está convocado, parabéns, merece o goleiro corintiano estar convocado, né, pela seleção brasileira e estar na capa da revista Placar, lá, né, entrevistado pelo nosso amigo Klaus Richmann, tá certo? Bora lá, vamos seguir falando do Coringão. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, a Safiel tem irritado a cúpula corintiana. Eles estão trabalhando, né, tentando resolver a situação do Corinthians em busca de patrocínios, novo Neymar White, novo patrocinador master. E entende que a Safiel não é o caminho, né? Que é você querer trabalhar com o dinheiro do povo, com expectativa, e eles entendem que estão buscando a realidade, né, contenção de despesas, né, ficar sem contratar por um período, revelar jogadores para base, da base para o profissional. Já são 8, né, no profissional, muitos têm jogado. Eles entendem que o caminho é esse, né, e que Safiel não é o caminho. E eu ouvi de uma fonte agora no Corinthians o seguinte: Samir, como é que eles querem, né, com capital, né, que está lá no Invasão Fiel, né, eles até me mandaram, você vê que realmente incomoda, porque até me mandaram aqui, ó, Invasão Fiel SA, né, a empresa tem um capital de R$3 mil, né, enfim, aí os caras estão injuriados, né, como é que pode, né, porque a Invasão Fiel são, né, fazem parte ali, né, os idealizadores da Safiel. Como é que pode, com 3 mil de capital, querer falar que vai salvar o Corinthians, tirar, né, o Corinthians da dívida, dessa crise? Enfim, a gente sabe que o trabalho é com a venda de ações, tudo, né? Não estou falando que essa é a minha opinião, mas queria passar para você que se a Safiel quiser entrar no Corinthians, vai ter que encarar, né, a cúpula, vai ter que encarar todo mundo, porque há uma rejeição muito grande dentro do Corinthians. Do lado de fora ganha força, né, com provavelmente formação exclusiva nossa aqui também, com as torcidas organizadas apoiando. Aí vai ganhar força e vai ser uma treta, né, para a gente acompanhar aí, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, tá certo? Comenta aqui embaixo e dê sua opinião sobre Safiel. João Pedro Tchoca não foi mais procurado por Fabinho Soldado para renovar contrato.
o que eu acho uma vergonha, o que eu acho, né, uma falta de sabedoria. Por quê? João Pedro Tchoca tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. E João Pedro Tchoca ganha no Corinthians R$ 35 mil por mês. Para a nossa realidade, né, é o salário dos sonhos. Para a realidade do futebol, é simplesmente o menor salário do time do Corinthians, tá? Todos ganham mais que ele. Hugo Souza ganha mais que ele, André Ramalho ganha mais que ele, Gustavo Henrique ganha mais que ele, Matheusinho ganha mais que ele, Ranieri ganha mais que ele, Bidon ganha mais que ele, até o Bidon ganha mais que ele, Carrillo ganha mais que ele, Garro ganha mais que ele, mas ganha muito mais, né? Enfim. E o mais, né? Até os jogadores que subiram, né, recentemente para o profissional e têm feito a transição, ganham mais, né? Até o Guinegão ganha mais que o João Pedro Tchoca. Enfim. E é um jogador titular que já está há um bom tempo no Corinthians, foi emprestado para o Ceará e voltou. Eu não sou empresário do Pedro Tchoca, não estou aqui pedindo aumento para ele. Mas tem algumas coisas no Corinthians que a gente avisa antes, né? Por isso acham o executivo Fabinho Soldado o melhor. Agora, se eu sou executivo do Corinthians, eu já teria renovado com o Tchoca. Sabe por quê? Existem várias sondagens já, né, para o jogador. E essas sondagens, algumas ou a maioria, vão se tornar propostas no início do ano. Aí sabe o que vai acontecer? O João Pedro Tchoca vai receber uma proposta boa, top, e aí ele não vai querer renovar com o Corinthians, porque vão faltar 6 meses para o pré-contrato. Em janeiro agora, no final do ano, quando chegar em janeiro, vão faltar apenas 6 meses para o pré-contrato dele, que é no meio do ano. E aí ele pode fazer igual o Giovani fez, né? O Corinthians ficar enviando proposta, tentativas, e aí acabou, alguém já ofereceu mais, não tem jeito. Então a gente tem que entender que até para o Corinthians, né, se o Corinthians quiser vender o João Pedro Tchoca, olha só, não faz sentido nenhum. Hoje o João Pedro Tchoca vale quanto? Com um contrato curto vale pouco. Os clubes, inclusive da Europa, do exterior, se quiserem contratar o João Pedro Tchoca, vendo que o contrato dele já está no fim, termina no final do ano que vem, eles vão pagar 3 milhões de euros no máximo, 2 milhões de euros. Agora, se ele tem um contrato mais longo, de 3 pula para 10 milhões de euros. Ele é titular do Corinthians, é o menor salário do elenco, é até injusto com o rapaz. Então, eu já citei aqui 3, 4, 5 argumentos que um bom executivo deveria pensar e já correr atrás e chamar o João Pedro Tchoca para uma renovação. Mas isso não acontece. João Pedro Tchoca não renova com o Corinthians, tem várias sondagens, nenhuma proposta, mas várias sondagens que podem virar propostas no final do ano. Será que no final do ano, será que em janeiro está em tempo? Sabe o que eles querem fazer? Querem economizar até o final do ano, mas economizar o quê? Nós já estamos em novembro, velho. Entendeu? Que diferença vai fazer 2 meses? Então, assim, não estou aqui pedindo aumento para o João Pedro Tchoca, até parece. Eu só estou pensando com a cabeça de um profissional, né, que entende de futebol, e um executivo que entende de futebol, porque daqui a pouco não vai querer renovar com o Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. A gente consegue ficar bravo até no blend, né, velho? Como é que pode? Olha só, o Memphis ontem deu uma entrevista, né, ontem na Zona Mista, né, mais uma, né, que o cafezinho acerta, né, porque eu falei que o Memphis Depay, né, eu disse para vocês que o Memphis, ele falaria, né? Depois de marcar um gol, ele apareceria numa zona mista. Há muito tempo que ele não aparecia, uns 3 meses que ele ficou sem marcar gol. E aí ele reclama que não tem reforços, não caiu bem na cúpula corintiana, tá? Essa parte. E essa parte aqui, que ele fala que a bola não chega, na seleção da Holanda chega, mas na do Corinthians, às vezes a bola não vem, e ele se coloca para receber, mas a bola não vem, também não caiu bem, tá? Então vamos lá. Eu não trouxe nada no almoço, até porque vocês sabem, né? Eu acordo tarde, não acordo de manhãzinha, não tinha apurado nada, e aqui a informação é verdadeira. Agora, depois do almoço com a Fiel, eu fui atrás da informação. Em relação a cobrar a diretoria corintiana, ele só não vai entrar em rota de colisão com a diretoria, porque a diretoria do Osmar é uma diretoria mais sábia, mais equilibrada. O Osmar Stabile não vai entrar em conflito com o Memphis, né? O Corinthians prestes aí a jogar uma semifinal de Copa do Brasil, e o Corinthians vindo de 3 vitórias, chegando lá em cima na tabela, né? Um dirigente, ele não vai querer polêmica com o principal jogador, o camisa 10, o craque do time. Mas eu sei que na cúpula corintiana não caiu bem, tá? Não caiu bem, né? Precisa de reforços, né? Eu vi frases do tipo, então dá dinheiro que a gente contrata, entendeu? Pessoas ali próximas aqui ficam em volta do presidente Osmar. Outra coisa, eu ouvi jogadores, tá? Eu ouvi jogadores e um deles também soltaram a seguinte frase:
quando a bola chega, chuta para fora. Entendeu? Então, assim, velho, não pega bem esse tipo de frase, né? Nem cobrando a diretoria por reforços. Eu acho que o Memphis cobra muito porque é amigo da antiga diretoria, né? Janta com ex-dirigentes do Corinthians, almoça, estão sempre juntos. Eu acho que eles acabam pilhando um pouco o Memphis, e o Memphis, né, que tem tanta personalidade, se deixa influenciar. E por outro lado, dos jogadores, aí ele vai mal, né, dizendo que a bola não chega, né? Então, já me falaram hoje, né? Quando chega, chuta para fora, o que adianta? Então, não pega bem, tá? Esse tipo de comentário, né, do que o Memphis fez na zona mista, mas eu avisei que se ele marcasse um gol, só não imaginei que seria de pênalti, assim, um gol, né, simples, ele já ia chegar todo marrento, porque acho que tem que ser proporcional, né? Proporcional. O cara meteu 3 gols, acabou com o jogo, ou vem de 3 jogos detonando, aí ele vem dar uma entrevista e arrebenta. Mas não, foi meio desproporcional, né? Um gol de pênalti numa partida nem que ele nem jogou muita bola, e ele vem e descasca lá tudo, né? Cobra reforços, fala que a bola não chega. Eu sabia que não ia cair bem, não deu outra, tá? Então, até para, né, mostrar para vocês aí que jornalismo é isso, né? Prestação de serviço, e provar para vocês que realmente não gostaram. Eu tô colocando até frases que me falaram, né? O que adianta a bola chegar? Quando chega, chuta para fora. Enfim, o Memphis foi mais uma vez, né? Enfim, as frases dele foram desnecessárias na zona mista. Deixa o like aqui. Você concorda com o Memphis ou concorda com quem discordou, né? Eu quero a sua opinião, porque faz parte, tá? E vamos embora, o Corinthians subindo, com o Dorival bem equilibrado ali. Eu acho que o Corinthians, né, vai galgar coisas importantes ainda esse ano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Promessa volta a entrar em campo após assinar contrato milionário com o Corinthians. Durante a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, o técnico Dorival Júnior voltou a dar chance para o meia Dieguinho, promessa alvinegra, que na última semana renovou o contrato com o clube. Esse foi o primeiro jogo do jovem desde 15 de outubro, 18 dias atrás. Na ocasião, Dieguinho foi acionado nos instantes finais na derrota para o Santos por 3-1, e em setembro entrou em campo apenas no segundo tempo no revés para o Sport pelo placar mínimo no dia 21. Contra o Grêmio, Dieguinho foi escalado aos 43 minutos da etapa final, na vaga do meio argentino Rodrigo Garro. Nos 8 minutos que teve em campo, acertou 2 passes, recuperou uma bola e venceu uma dividida, além de perder uma posse. Esse foi o primeiro jogo do meia com seu contrato assinado. Com a renovação, Dieguinho agora tem multas milionárias avaliadas em 109 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros, por volta de 620 milhões de reais para as equipes do exterior, além de estar vinculado com o Corinthians até 2029. As taxas indenizatórias foram mais que dobradas. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.